O mundo que conhecemos guarda cicatrizes profundas, invisíveis aos olhos comuns, mas gravadas na própria história da humanidade. A Bíblia revela que existem marcas deixadas pelo inimigo desde o princípio dos tempos, rastros de corrupção e rebelião que atravessaram milênios, moldando civilizações e contaminando corações. São feridas espirituais abertas em lugares que pareciam sagrados, onde a glória de Deus foi confrontada por uma ousadia sombria. Há terras que ainda sussurram segredos antigos, vales onde o eco da condenação nunca se dissipou, montes onde pactos proibidos foram firmados e cidades engolidas pelo fogo permanecem como testemunhas silenciosas. Não são apenas histórias antigas, mas sinais vivos de que a batalha entre luz e trevas é real e que o cenário dessa guerra se estende desde o Éden até o Gólgota. E é ali, no início de tudo, que encontramos a primeira dessas marcas. Não apenas um jardim perfeito, mas o palco onde a criação inteira foi ferida pela primeira vez. No início, quando a terra ainda refletia a perfeição de seu Criador, havia um lugar tão belo e puro que se tornou símbolo eterno da presença divina, o Jardim do Éden. Entre rios que se dividiam em 4 correntes e árvores carregadas de frutos, o homem e a mulher caminhavam sem medo, sem vergonha, cercados por um equilíbrio perfeito entre o céu e a terra. Era o lugar onde o Criador falava face a face com sua criação, onde a vida fluía sem corrupção e onde a ordem divina regia cada detalhe. No centro, a árvore da vida se erguia como sinal de imortalidade, enquanto a árvore do conhecimento do bem e do mal lembrava que a liberdade humana estava intrinsecamente ligada à obediência. Tudo era harmonia, até que uma presença sutil, mas carregada de astúcia, cruzou o limiar desse paraíso. A serpente, mais sagaz que qualquer criatura, não entrou com violência, mas com palavras, distorcendo a voz de Deus em um sussurro que plantou dúvida no coração humano. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis capítulo 3, versículo 1. A mentira não foi descarada, mas habilmente entrelaçada com a verdade, criando uma teia onde a confiança na palavra divina começou a se desfazer. Eva, fascinada pelo fruto e pela promessa de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, Gênesis capítulo 3, versículo 5, estendeu a mão e comeu, e com ela, Adão também. No instante em que os dentes tocaram o fruto, algo invisível, mas profundamente real, rasgou a ligação perfeita entre Deus e o homem. A pureza deu lugar à consciência de culpa, e o som familiar dos passos do Criador no jardim tornou-se motivo de medo. O pecado, antes inexistente, agora corria pelo sangue da humanidade, e a morte até então estranha tornou-se parte inevitável da história. O Éden, que havia sido lar, foi fechado, guardado por querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Teologicamente, essa primeira transgressão não foi apenas um erro moral, mas uma rebelião cósmica. O homem, criado para refletir a glória de Deus, escolheu uma narrativa alternativa, sugerida pelo próprio adversário. Ao aceitar essa mentira, Adão e Eva deram ao inimigo um espaço de influência na terra. E esse ato se tornou a primeira cicatriz visível e invisível no mundo. A queda não foi um evento isolado, mas um rompimento que afetou toda a criação. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 22, declara que toda a criação geme e suporta angústias até agora, evidenciando que a corrupção introduzida no Éden reverbera em cada canto da história humana. A localização exata desse jardim permanece um enigma. Gênesis descreve 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, mas ao longo dos séculos, guerras, inundações e mudanças geográficas obscureceram qualquer vestígio físico. Alguns estudiosos sugerem que o Éden pode ter ficado na região da Mesopotâmia. Outros propõem áreas hoje submersas no Golfo Pérsico, mas todos concordam que a barreira espiritual erguida por Deus tornou-o inacessível. Não se trata apenas de um lugar perdido, mas de uma dimensão fechada aos olhos humanos, um santuário intocado desde o dia em que a santidade foi violada. O Éden perdido se torna, assim, mais que um símbolo de um passado inalcançável. Ele é o lembrete vivo de que o pecado tem um ponto de origem e que a relação entre Deus e o homem foi quebrada de forma dolorosa e definitiva. Cada guerra, cada injustiça, cada lágrima derramada carrega ecos daquela primeira escolha. O inimigo, desde então, trabalha para reproduzir o mesmo padrão:
questionar a palavra de Deus, distorcer a verdade, oferecer atalhos para o poder e a sabedoria, sempre em troca de desobediência. No entanto, a narrativa do Éden também revela que mesmo na queda havia promessa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declara que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que fosse ferida no calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica, a luz que brilha mesmo no momento mais sombrio da história humana. O adversário, ao marcar a terra com essa primeira ferida, não imaginava que ali também começaria a contagem regressiva para sua própria derrota. Hoje, o Éden perdido continua sendo um mistério que intriga arqueólogos, teólogos e buscadores da verdade. Não apenas pela curiosidade geográfica, mas porque nele reside a chave para compreender a origem de todos os conflitos espirituais. Se um dia foi o ponto de partida da comunhão perfeita, tornou-se o marco zero da batalha que moldaria toda a trajetória humana. E assim, o eco daquela primeira conversa entre a serpente e a mulher continua ressoando, sussurrando em diferentes formas, levando o mundo a repetir o mesmo dilema: confiar ou não na palavra de Deus. Mas assim como o Éden foi fechado para impedir o acesso à árvore da vida, houve outros momentos na história em que Deus interveio para conter o avanço da rebelião humana, erguendo barreiras e deixando marcas que permanecem até hoje. As ruínas de Babel. O monumento da rebelião depois do dilúvio, quando as águas se retiraram e a terra voltou a florescer, a humanidade novamente começou a se espalhar. Mas dessa vez, carregava consigo não apenas a memória da justiça divina, como também a semente da mesma soberba que havia levado Adão e Eva a escolherem seu próprio caminho. Com uma única língua e um só propósito, os descendentes de Noé se uniram, não para honrar o Criador, mas para erguer algo que fosse símbolo de sua própria glória. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. O cenário era a planície de Sinar, uma região fértil e estratégica, hoje associada à antiga Mesopotâmia. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, eles começaram a moldar tijolos e a queimar com fogo, substituindo a pedra por algo moldável e controlado por suas próprias mãos. O projeto não era apenas arquitetônico, mas espiritual, um monumento que simbolizava a autossuficiência humana, um ato deliberado de rejeição à ordem divina que havia dito: enchei a terra. Em vez de se espalhar, a humanidade se fechava sobre si mesma, construindo um centro de poder que ecoava o mesmo espírito de Lúcifer, quando disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versículo 14. A torre não era uma simples estrutura. Registros arqueológicos de zigurates babilônicos mostram que essas construções eram dedicadas aos deuses pagãos, concebidas como portais entre o céu e a terra. O objetivo de Babel, mais do que alcançar fisicamente os céus, era estabelecer um domínio espiritual alternativo, um centro onde a adoração fosse desviada do Criador para o próprio homem e para entidades espirituais rebeldes. Era a tentativa de criar um Éden sem Deus, um reino humano que rivalizasse com o reino celestial. O texto bíblico revela que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Essa linguagem não indica ignorância, mas julgamento deliberado. Deus contempla a obra e reconhece que a unidade humana, quando movida pela rebelião, pode acelerar a propagação do mal. Por isso, confunde-lhes a linguagem, fazendo com que não mais se entendessem. O que antes era um só povo se fragmentou em muitos, e o projeto se tornou ruínas. Assim nasceu a diversidade de línguas, não como fruto da evolução cultural, mas como barreira imposta para conter o avanço do orgulho coletivo. Teologicamente, Babel representa a tentativa do homem de substituir a presença de Deus por um sistema próprio. O adversário, desde o Éden, trabalha para centralizar poder e adoração em estruturas que afastem as pessoas do Criador. Em Babel, ele encontrou o ambiente perfeito, uma humanidade unida pela ambição, pela ausência de dependência divina e pelo desejo de glória própria. O que começou como cooperação, terminou como símbolo eterno de confusão e dispersão. As ruínas dessa rebelião ainda ecoam na história. A cidade que mais tarde se tornaria Babilônia carregaria o mesmo espírito de Babel, sendo, nos tempos bíblicos, sinônimo de opressão,
idolatria e perseguição ao povo de Deus. Em Apocalipse, Babilônia é retratada como a grande cidade caída, mãe das prostituições espirituais, um eco distante, mas direto, daquela planície em Sinar. Isso mostra que a marca deixada pelo inimigo não se limita ao local físico, mas se perpetua em sistemas e ideologias que exaltam o homem acima de Deus. Hoje, restos de zigurates mesopotâmicos, como o de Ur, se erguem como testemunhas silenciosas dessa antiga ambição. Suas bases largas e degraus ascendentes lembram que o desejo humano de construir seu próprio caminho até o céu não morreu, apenas mudou de forma. As torres de hoje não são feitas apenas de tijolos, mas de poder, tecnologia e ideologias que prometem uma salvação sem o Salvador. A confusão das línguas não destruiu a capacidade humana de se unir, mas mostrou que qualquer aliança que exclui Deus está condenada a ruir. Babel, com sua torre interrompida, permanece como um alerta. Quando o homem tenta se elevar por suas próprias mãos, acaba criando apenas um monumento à sua própria queda. Mas, assim como Deus dispersou as nações para conter a corrupção em Babel, houve momentos em que ele permitiu que povos inteiros se afundassem em práticas ainda mais sombrias, transformando certos lugares em marcas permanentes da influência do inimigo sobre a terra. O Vale de Rinom, a porta para Jena. Ao sul das antigas muralhas de Jerusalém, existe um vale profundo, silencioso e de aparência comum para quem o observa sem conhecer seu passado. Mas, por trás da tranquilidade aparente, carrega uma das histórias mais sombrias da relação entre o homem e as trevas espirituais. Conhecido como Vale de Hinom, esse lugar se tornou, ao longo dos séculos, sinônimo de corrupção espiritual, engano e afastamento deliberado do Deus vivo. As Escrituras relatam que reis de Judá, seduzidos por cultos estrangeiros e influências espirituais perversas, transformaram o vale em cenário de rituais pagãos. Ali, em altares erguidos a Moloque, realizavam-se cerimônias que desafiavam frontalmente a santidade de Deus. O livro de Jeremias registra a indignação divina. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Hinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Era mais do que idolatria. Era a inversão total dos valores estabelecidos pelo Criador, onde o que era mais precioso, a vida, era oferecido em honra a um falso Deus. O ambiente do vale, com suas encostas íngremes e cavernas naturais, facilitava a ocultação desses ritos. Os relatos bíblicos e históricos indicam que o som dos tambores ecoava pelas paredes rochosas, abafando qualquer grito ou lamento. Esse uso contínuo e abominável fez do Vale de Hinom um símbolo físico da rejeição a Deus. Não por acaso, séculos depois, Jesus utilizou o nome desse vale, Geena, como imagem do juízo eterno, um lugar de separação definitiva da presença divina. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Teologicamente, o Vale de Hinom representa a consequência extrema da idolatria. A substituição do Deus verdadeiro por deuses falsos exige sempre um preço, e esse preço é pago com o que há de mais puro e sagrado. Aqui vemos claramente a marca do inimigo: perverter aquilo que Deus criou para o bem, distorcer a adoração e transformar a fé em superstição e medo. A estratégia não mudou. O adversário sempre buscará levar o homem a trocar a presença de Deus por promessas vazias, exigindo em troca algo que destrua a comunhão e a identidade. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de